Fui traído da pior forma por dois caras. Em janeiro, me envolvi em um relacionamento com uma garota que tinha diversos transtornos, comprovados, como borderline, ansiedade, insônia, etc. No começo do namoro, tudo era mil maravilhas, até que, em 3 meses, as coisas começaram a desandar. A energia dela era muito pesada, desde que acordava, já falava que tinha desprezo pela vida e toda hora mencionava se desviver ou coisas do tipo. Eu estava começando a ficar depressivo por conta disso, aguentando tudo. Mas sempre estive ao lado dela, ouvindo, às vezes escutava ela o dia todo, sempre dando o maior suporte. Então, a situação piorou. Começamos a brigar muito. Ela me cobrava atenção, queria me ver mais dias da semana e dizia que se sentia sozinha, carente e infeliz. Comecei a mudar, passei a vê-la nas quintas-feiras e nos finais de semana, mas, mesmo assim, ela me traiu de uma forma muito difícil de lidar. Ela saiu com uma amiga, que sempre fez de tudo para que terminássemos, provavelmente porque sentia que eu estava dando menos atenção a ela. Então, ela pediu para sair com a amiga e eu aceitei, já que eu também saía com meus amigos. Mas eu nunca traí essa miserável. Segundo ela, minha ex falou que iria para o bar com a amiga, inclusive aqui perto de casa. Estava até falando comigo pelo celular, até 1 da madrugada. Quando era 3 horas da madrugada, ela mandou uma mensagem dizendo: eu já estou indo para casa, aqui já tá fechando e eu tenho que ir para casa para pegar as coisas da minha amiga que estão lá ainda. Tudo bem, eu apenas respondi: ok, me avisa. Ela sumiu a noite toda e apareceu apenas às 7h30 da manhã, dizendo: amor, eu cheguei em casa e capotei aqui. Vou dormir mais um pouquinho e já falo com você. Na mesma hora, perguntei onde ela estava, e ela colocou o celular no modo avião. Quando foi 7 da noite do domingo, eu liguei para a amiga dela e fiz uma pressão enorme, perguntando: cadê ela? Cadê ela que tá sumida até agora? Me fala agora. A amiga, que estava preocupada, acabou me contando toda a verdade. Olha, eu não queria te falar, mas como tá todo mundo procurando ela desesperado e ela tem tendências de querer se desviver e usou pó, pode ter dado algo errado. Eu vou ter que falar. Nós fomos pro bar, depois apresentei um amigo meu pra ela, e esse amigo me deixou em casa e foi pra casa de outro amigo dele. A partir desse momento, meu mundo acabou. Eu xinguei muito, fiquei tremendo de raiva disso tudo, pois foi muita sacanagem e mentira para mim, que fazia tudo por essa mulher totalmente problemática. Eu desliguei na cara dessa amiga dela. E mandei uma mensagem para minha ex dizendo: me esquece pelo resto da sua vida. Depois disso, ela viu a mensagem só às 10h30 da noite e não falou mais nada. E ainda me bloqueou. Estou tentando superar esse ódio dentro de mim, porque me senti muito traído, ainda mais por 2 caras, 2 machos deviam estar comendo ela lá o dia todo. E ainda ela nem para falar alguma coisa, simplesmente me bloqueia. Eu nunca passei por uma situação tão pesada igual a essa. Até hoje, quarta-feira, não paro de pensar sobre isso, e isso está me corroendo por dentro. Eu fazia tudo por essa praga, estava levando o relacionamento nas costas, aguentava as loucuras dela, o jogo dela de manipulação de se fazer de coitada. Ela falava que me amava, que nunca iria me trair na vida, que não tinha coragem de fazer isso comigo, e foi lá e fez. E ainda me ignorou como se eu não fosse nada. É difícil o que estou passando, é um vazio gigantesco que eu não sei como superar. Estou sofrendo slut-shaming. Eu, 30 anos, homem, passei hoje o dia inteirinho, sem exagero, desde as 10 da manhã, me desentendendo com a minha namorada, de 23 anos, e agora ela está em silêncio absoluto desde as 5 da tarde. Tudo começou quando ela descobriu, por mim mesmo, burro que sou, que fiz alguns menages e já dormi algumas vezes com a esposa de um grande amigo meu, com consentimento dele. Como essa mulher resolveu me mandar mensagem, achei pertinente contar para minha namorada, pois, diferente deles, eu sou monogâmico. Printei e mostrei na maior boa-fé, mas aconteceu que ela começou a querer saber mais sobre quem era, e eu fui respondendo as perguntas, afinal, era melhor do que me evadir delas, e foi ficando brava e chateada. Eu nunca escondi essa história dela, só sempre poupei os detalhes, por motivos claros. Pois bem, pouco antes dela sumir, ela havia dito que sentiu nojo de mim por saber que fiz isso, que chorou de raiva e tudo. Logo depois disso, não houve mais nenhuma mensagem até agora, silêncio total. Sabe o que é pior? Ela já me confessou coisas do passado dela também que, para mim, foram um choque, e eu não a julgo. Claro que às vezes me bate um ciúme retroativo por saber, mas sei que é coisa do passado e que ela não devia satisfação para ninguém além dela na época, e muito menos agora. Me incomodar não vai mudar nada do que já aconteceu. Agora estou aqui a ver navios. Hoje era para ter sido um baita dia feliz, e estou aqui em casa esperando um sinal de vida da garota para podermos conversar e esquecer esse assunto de uma vez. Meu lado romântico pensa em pegar o carro e ir até a casa dela, algo meio príncipe da Disney,
Mas, por outro lado, penso que talvez o melhor seja ficar em casa mesmo e dar o tempo e espaço que ela precisa para digerir toda essa informação. Amanhã é outro dia, se Deus quiser. Atualização, 2 dias depois. Desculpem a demora em trazer essa atualização. Muita gente estava pedindo e eu queria trazer somente quando estivesse tudo definitivamente resolvido. Se preparem, que a história vai ser longa. Ontem, após o post, ela se limitou a mandar 2 áudios meio que desabafando sobre o assunto. Eu os respondi, mas ela não retornou mais. Fui dormir e acordei hoje no horário normal, às 6h15 da manhã, ainda sem mensagens dela. Como o trabalho dela consome muito tempo e esforço, tem dias que não conseguimos trocar uma única mensagem durante o expediente. Então, não quis correr o risco de, por orgulho, não falar nada e acabar só conseguindo falar com ela depois das 3 da tarde. Ela entra às 7 horas e costumamos usar esse comecinho da manhã, entre 6 e 7 horas, para conversar enquanto se arruma, toma café e vai para o trabalho. Pois bem, mandei uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se havia dormido bem, tentando deixar o assunto de ontem para trás. Ela foi me respondendo de maneira seca e atravessada, e eu fui insistindo. Deu o horário dela e, como esperado, ela sumiu. Geralmente, ela se despede e vamos nos falando como dá. Hoje não, apenas sumiço. O dia foi passando, eu fui fazendo minhas coisas e ocasionalmente, como de costume, acabava comentando algo no WhatsApp com ela, para que ela visse e respondesse quando conseguisse. Ainda pela manhã, próximo do horário do almoço, ela conseguiu um intervalo e falou a primeira vez sobre o assunto. Depois que perguntei se estava tudo bem entre a gente e se ela queria conversar, disse que precisava de tempo para processar tudo, mas que não queria terminar algo tão bonito por algo tão bobo e que não pensa em desistir só por causa de uma briga. Minha vontade foi de responder de maneira argumentativa, mas só agradeci por ela ter falado e estar sentindo isso, que ela é muito especial e que também prezo pela saúde do nosso relacionamento. Após isso, sumiço até a hora de sair. Deu 3 da tarde, ela estendeu um pouco o horário, como de costume, e foi embora. Durante o dia, eu mandei entregar uma cestinha de chocolates com um ursinho de pelúcia e uma cartinha no trabalho dela, e ela só conseguiu pegar na saída. Ficou feliz com a surpresa, mas não deu muita bola. O clima ainda estava meio pesado e talvez eu tivesse me precipitado um pouquinho. Foi para casa, almoçou, treinou e fomos nos falando bem raramente. Combinamos de nos ver hoje às 7h30 da noite, para poder conversar sobre o que aconteceu e também para fazermos alguma coisa. Às 6 da noite, eu saí do trabalho e fui a uma floricultura próxima, montei um belíssimo buquê com várias flores, não tinha nem dinheiro para isso, estou no cheque especial agora, para não chegar lá de mãos abanando e também porque, um dia, ela me confessou que nunca havia recebido flores de ninguém na vida, nem de ex-namorados, nada. Achei que seria um gesto bonito. Cheguei na casa dela para buscá-la e entreguei as flores. Ela ficou surpresa, mas, de novo, não deu lá grande importância. Entramos no carro e começamos a conversar. Conversamos por cerca de 30 ou 40 minutos com o carro estacionado. Falei as coisas que tinha para falar, que são basicamente tudo o que foi dito no post anterior, todo o meu ponto de vista, minhas intenções, por que fiz o que fiz. De início, ela não queria conversar e foi ficando cada vez mais brava, mas eu insisti e conversamos civilizadamente. Ela expôs o que sentiu, o que imaginou, e eu fui compreensivo, dando exemplos parecidos em que também sofri com ciúmes dela. Depois desse tempo todo em que cada um se abriu um pouquinho mais, decidimos que era hora de parar de conversar sobre isso e ir distrair a cabeça. Fomos ao shopping. Lá, fomos caminhando e conversando sobre outras coisas, comemos na praça de alimentação, quase fomos ao cinema, só não deu por causa do horário, e o clima foi ficando mais leve. Já estávamos de mãos dadas e dando risadas. Eventualmente, quando houve uma abertura, estávamos sentados e eu trouxe de novo o assunto para pregar o último prego no caixão e enterrar isso de uma vez por todas. Reforçamos o acordo que temos um com o outro e fiz questão de mostrar e reforçar que tudo o que mais quero é que a gente esteja bem. Tudo só aconteceu justamente por eu me preocupar em excesso e não querer esconder absolutamente nada, passando toda a segurança possível, que ela nunca teve antes em relacionamento algum e, por conta disso, acaba carregando alguns traumas e inseguranças, projetando em mim e na gente. Nessa hora, ela estava mais aberta e entendeu, me deu um beijo e disse que me amava. Depois de um tempinho, estávamos até fazendo piadas sobre tudo isso, rindo e levando na esportiva. Afinal, ninguém é de ferro e eu também tenho meus ciúmes, e ela sabe muito bem disso. Inclusive, a lembrei hoje de ocasiões em que senti ciúmes por coisas muito menores, então quem sou eu para julgar, não é mesmo? Com o clima mais leve e a sensação de resolução, deu a hora de ir embora. Já era quase 10 da noite e ela havia me dito que iria embora. Perguntei se ela não queria vir aqui para casa e ela disse que não, pois ainda estava com raivinha. Eu ri e falei que tudo bem, que amanhã a gente já iria se ver de qualquer maneira. Fomos para o carro e notei que ela estava admirando e cheirando o buquê.
Perguntei se ela havia gostado e ela disse que sim, que achou lindo. Eu apenas disse que bom, que ficava feliz e ela disse que me amava, que sentia muito pelo que houve, mas que ainda estava incomodada com a situação, com a história, os detalhes, coisas que ela própria pediu, que eventualmente passaria. Chegando na casa dela, ela perguntou se eu queria subir. Ela mora com os avós e eles me amam, então subi. Conversamos ali e rimos do buquê, dos chocolates, e ficaram tirando sarro como se eu tivesse feito besteira e quisesse me redimir. Até que deu a hora de eu vir embora de vez. Perguntei uma última vez se ela não queria mesmo voltar comigo para casa e ela disse que não. Não quis insistir e disse que tudo bem, que se ela quisesse, era só falar. Me despedi e vim embora. Chegando em casa, a avisei e conversamos rapidinho no WhatsApp sobre o dia, sobre as conversas e definimos que esse assunto está oficialmente para trás. Depois, ela disse que iria dormir com o meu ursinho, não o que eu queria, o de pelúcia, fazendo referência ao que recebeu hoje. Fiquei feliz dela ter dito que queria dormir comigo e também por estar dormindo com o presente que dei para ela hoje. Agradeci o carinho, reforcei nosso compromisso e meu sentimento, e ela foi dormir, depois de concordar comigo. Agora estou aqui, em casa, feliz da vida, tomando meu vinho que sobrou de ontem e agradecendo pela mulher que tenho. Crises de ciúmes todos temos, falar besteira na hora da raiva e do choque também. Ninguém é de ferro e, às vezes, reagimos mais do que deveríamos em determinadas situações. É tudo muito relativo. O que é pouco para mim pode não ser para ela e vice-versa. Temos que sempre compreender e acolher as inseguranças, sem julgar precipitadamente jamais, pois não sabemos a história de vida por trás para aquela insegurança existir, para começo de conversa. Ainda mais a julgar pela diferença de idade. Nos meus 23 para 24 anos, eu muito provavelmente teria surtado igual ou pior do que agora, com 30 na cara. Enfim, no fim, o amor venceu, e é isso que importa. Acho que encontrei a mulher com quem quero me casar. Olá, sou Leon, tenho 16 anos e vou completar 17 no próximo mês. Estou namorando há cerca de 4 meses uma garota que eu amo absolutamente. Ela é tão linda, engraçada e estranha, embora não seja mais brilhante, por enquanto, estamos em um relacionamento à distância. Cada minuto que passamos no FaceTime me faz sentir que estou nas nuvens. Ela é o meu pensamento a cada momento acordado, é a razão pela qual não estou passando o dia inteiro na cama, desperdiçando tempo com nada. Eu a amo demais e um dia quero voar para o país dela e abraçá-la por horas, dizendo o quanto ela significa para mim. Eu sei que isso não é exatamente o lugar para isso e peço desculpas por isso, eu só precisava contar para o maior número possível de pessoas que finalmente estou feliz. Mais uma vez, peço desculpas, eu só estou tão feliz com ela que precisava contar para alguém o quanto estou feliz, eu vou dizer a ela o quanto ela significa para mim pela manhã. Boa noite a todos, desculpem por tomar o tempo de vocês. Atualização, ela terminou comigo. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.